Olá, querida família. Este é o programa ID, programa da Fundação Fraternidade em parceria com a TV Canção Nova RS. Seja muito bem-vindo para mais uma vez partilhar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje temos a visita do Padre Césio Bitello, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Gramado. Olá, Padre, seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Salete, boa tarde você também, família, que alegria estarmos juntos para meditarmos a Palavra de Deus, o Evangelho, aquela mensagem que transforma a nossa vida. Que bom! E qual é o Evangelho que o Senhor escolheu para nós hoje? Eu escolhi para podermos meditar a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Depois do Sermão da Montanha, Jesus finaliza aquele momento especial fazendo a comparação de dois tipos de casa com dois tipos de pessoas, aonde nós estamos construindo a nossa vida, a nossa história e a nossa família. Vamos descobrir qual é o segredo que Jesus vai nos ensinar de como dar certo a nossa casa, que simboliza a nossa vida, as nossas coisas, enfim, a nossa caminhada com Ele. Que este Evangelho está lá em Mateus 7, versículos Isso. de 24 a 27. Você pode Exatamente. acompanhar conosco. Mas, Padre, por que o Senhor escolheu este Evangelho para hoje? Ele é muito oportuno, como a palavra de Deus em todo o tempo, em todo o momento histórico, ele foi importante e é importante, mas principalmente hoje, para nós que dizemos que temos fé, nós realmente estamos construindo a nossa fé, que é a fé que vem da graça de Deus, que a igreja nos apresenta. Em quem? Realmente é na pessoa de Jesus Cristo ou é nas coisas do mundo, que simboliza a areia? Isso muitas vezes tem alguns cristãos que na sua caminhada de fé dizem, eu tenho fé, mas as palavras, as atitudes são totalmente contrárias. Aí realmente é areia. E aí vai desandando. Como diz o texto, como Jesus mesmo fala, né? Vai na enxurrada daquela chuva, enchente e vento, a casa infelizmente cai e a nossa vida também vai cair, se nós realmente nos deixarmos levar por isso. Então, depois a gente vai meditar o que é esta areia, o que está entrando na nossa mente, no nosso coração, que pode, infelizmente, colocar abaixo não só a nossa fé, mas também a nossa caminhada com pessoas. Que bom! Então agora nós vamos escutar a oração do Padre Ladislau e em seguida teremos a proclamação deste Evangelho. Jesus, Mestre Divino, esta hora é a tua hora, hora da graça. Tu me chamastes, tu queres falar comigo hoje e agora. Tu tens o teu plano comigo. Senhor, Mestre, estou aqui para escutar. O teu ensinamento é vida em plenitude, amor que rebenta a rede da minha pequenez e transborda a barca do meu coração. Ensinas-me viver e repartir o amor, ou muito mais despojar e entregar toda a minha vida, mesmo até a cruz. Mestre Divino Jesus, ensinai-me os teus caminhos e amar como tu amas. Amém. Amém. Retornando, vamos então proclamar esse Evangelho, Padre? Vamos acompanhar então, você que está com a sua palavra, pegue lá o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Disse Jesus: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. E ela caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus terminou o seu discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Padre, o que o Senhor tem a nos dizer acerca desta palavra tão profunda? Então, Salete, você que nos acompanha nesse programa, esse texto, finalzinho do Evangelho, do capítulo 7, melhor, do Evangelho de Mateus, ele está dentro do contexto do Sermão da Montanha, que é Mateus 5, 6 e 7. Quando eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, eu sou padre, vocação adulta, eu usava muito esse texto em algumas partes para dizer que Jesus fazia um grande workshop da fé. Que eu traduzia algumas coisas para uma linguagem mais profissional, digamos assim, porque o Sermão da Montanha, ele nos dá assim, uma base maravilhosa, essa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas. É uma síntese da vida cristã, então você pode pegar como tema depois em casa, Mateus capítulo 5, 6 e 7, fazer a leitura, fazer ali a sua meditação, que você vai ver que maravilha. Ali ele ensina a oração do Pai Nosso, ensina o perdão, ensina a não se apegar nas coisas, a buscar a Deus, não ficar preso nas coisas materiais, vai nos ensinar a partilha, vai nos ensinar a força de trabalhar na nossa vida a relação para com o outro, uma maneira de santidade. Então ele vai dar várias dicas muito interessantes. E ele finaliza esse evangelho fazendo essa comparação de dois tipos de casa com dois tipos de pessoas. Então, qual é a primeira casa? Então, ele fala da casa sobre a rocha. É aquela pessoa prudente que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática na sua vida. Então, aqui está o segredo. Não basta ele fazer um discurso bonito, esse workshop, digamos assim, se eu não escuto e não pôr em prática na minha vida. E aqui tem um segredo para a nossa vida cristã. Muitas das pessoas patinam na fé, as pessoas não avançam numa caminhada espiritual porque elas não levam a sério, elas não põem em prática o que ele está ensinando. Tem gente que vai dizer assim para Deus, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Aí não dá certo. Ou você assume a palavra de Deus na sua totalidade e a vive, ou senão você vai se perder. Por isso que ele fala, esse homem e essa mulher prudente, é aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática. Ele vai construir uma casa sobre a rocha, então uma casa bem edificada, com bom alicerce. Pode vir a chuva, o vento, a enchente, a casa não cai. Essa pessoa está bem edificada. O que essa casa edificada na nossa vida é na nossa mente e no nosso coração? Essa palavra de Deus. Ali você vai ter sabedoria, inteligência, capacidade, vai saber lidar com as tempestades que a vida traz. O que é essa tempestade? Chuva, enchente, vento. É as dificuldades, tribulações, tentações, dificuldade no casamento, dificuldade com os filhos, dificuldade à sua volta. De todos os lados, o negócio vai sacudir. E diz aqui que vem com tudo. A casa até vai balançar, mas ela não cai, porque você está equilibrado, você está assim, sabendo conduzir bem, você reza, você está indo na missa, você está com a palavra de Deus em dia, você está numa caminhada de fé profunda, essa é a sua rocha. Você vai saber enfrentar. A palavra de Deus ela vai dizer para nós, em nenhum momento ela vai dizer para nós que porque nós temos fé, não vamos passar por momentos difíceis. Não existe no texto sagrado isso. Eu tenho fé, estou numa redoma de vidro. Eu tenho fé, agora nada de ruim vai me acontecer. Não. Aqui o texto diz que o negócio vai vir e vem para valer. É chuva, enchente e vento. É tempestade mesmo. É doença, é morte, é pandemia, é crise aqui, crise lá. Vai vir com tudo. A tua fé vai ser abalada. Mas como você está firme ali, esse homem, essa mulher prudente, que escuta e coloca em prática, vai passar tranquilo. Agora vem a outra casa que simboliza a outra pessoa. Aquele homem, aquela mulher que escuta a palavra e não leva a sério. Não escutou, né? Deixa assim, deixa para depois, vamos de qualquer jeito, vamos fazer do nosso modo. Também vai vir a chuva, também vai vir enchente, também vai vir o vento. O que vai acontecer? Essa pessoa não vai ter sabedoria, não vai ter discernimento, não está nessa caminhada forte na fé. O que vai acontecer com ela? Um negócio bem sacudindo. E ela vai construir sobre a areia do modelo da novela,
do modelo de certos reality shows por aí que bota o pessoal no paredão e descarta, certos modelos na internet. Ela vai colocar a sua vida nesses modelos, porque como ela não escutou a palavra de Deus, não deu muita atenção para ela, e é do de vez em quando, de vez em quando reza, de vez em quando vai na missa, de vez em quando eu vou na comunidade, de vez em quando. Padre, eu rezo em casa do meu jeito, Deus me entende, me aceita, né? Eu digo, olha, primeira coisa, Deus não é teu amigo do futebol e do bar, e muito menos Deus é tua amiga do salão de beleza. Tem uma coisa equivocada aqui. Desculpa, esse tipo de oração que você tem é aquela oração da preguiça e da desculpa. A orientação da palavra de Deus não é essa. Porque você não lê, você não reza direito, não escuta, por isso que você fala isso. E por isso que a tua vida está desse jeito, na turbulência. E diz aqui o texto que constrói sobre a areia, esses modelos que você vai vendo, desanda tudo. E vai água abaixo da raiva, do ódio, da briga, chuta o balde, como eu digo, se revolta, bota a culpa em Deus, bota a culpa nas pessoas, cai para os vícios, cai para os prazeres, a sua vida vai indo água abaixo. Porque a tua escolha não é uma escolha que Deus orientou para a tua vida. O caminho do pecado não é a orientação de Deus, isso é a orientação do maligno que quer te derrubar e te levar. A orientação de Deus, Jesus, nessa passagem desses 3 capítulos, 5, 6 e 7, está dizendo para mim e para você como é que vai dar certo. Faz por aqui, vai por aqui que vai dar certo. Você quer fazer um caminho contrário? É claro que vai dar confusão. E o texto aqui diz que a ruína vai ser completa. E a ruína é completa. Você pai e mãe que não educa bem o seu filho na fé, não, meu filho quando crescer, ele vai escolher o que vai ser. Cuidado. Você não deixa o seu filho crescer para decidir se ele vai na escola ou não, se ele vai ser torcedor do Grêmio, do Inter, que é os times aqui do Rio Grande do Sul, se ele vai ser do Palmeiras, do Corinthians, se ele vai ser algum time da sua cidade. Você não espera, já o pai e a mãe já vai puxar para o seu lado. Você não vai deixar o seu filho escolher lá na frente se ele vai querer isso ou aquilo. Você já vai ensinar o seu filho a fazer a escolha certa. Por que que Deus ele fica de lado? Porque não, quando ele crescer, escolhe. Tem uma coisa errada. Tem uma mentalidade errada aqui e essa é uma cilada do demônio. Exatamente para você construir na areia a relação tua com teu filho, em vários segmentos, como também na fé. É que nem os pais da catequese, né? Eu faço entrevista com os pais, porque alguns você vê na missa, outros você não sabe quem é. E aí eu pergunto, é morador novo aqui? Não, pai, eu moro aqui há 3, 4, 10 anos. Ah, tá, não te vi assim. Daí eles dão uma despistada, né? Não, pai, eu vou na missa em tal lugar. Sim, mas naquele lugar lá é a capela. Eu sempre fico na porta recebendo, isso começa a ficar meio que vermelho assim, né? Então, tu já vê que a pessoa está enrolando. E aí eu pergunto para ele, Salete, assim, me diz uma coisa, por que você está trazendo seu filho para a catequese, né? Faz o batismo lá atrás, aí 10 anos depois, aqui na diocese, com 10 anos, no ano que faz 10 anos, começa a catequese de Eucaristia. Então, às vezes, entrou na igreja no batizado e só voltou na igreja nos 10 anos. Então, eu pergunto, o que você quer colocar o seu filho na catequese? Eles me respondem, padre, eu quero que meu filho apenas coisa de Deus, que meu filho tenha um caminho bom, seja uma pessoa do bem. Alguns falam assim, que meu filho tem mais educação. Ou alguns chegam e falam bem assim, como eu já escutei, eu quero ver se essa criatura, essa praga aprende alguma coisa na vida, né? Aí eu digo para os pais, olha, calma aí, né? Seu filho não é uma praga, uma coisa, até porque a fruta não está longe do pé. O teu filho é reflexo de vocês, pais. Aí eu também já acabo ali com a história, né? Eu digo, primeira coisa na catequese, a gente vai ensinar para o seu filho as coisas de Deus, vai ensinar ele a rezar. Tem criança que não sabe nem uma Ave Maria, nem um Pai Nosso. Tem pais que cobram da catequista que o filho não decorou o Pai Nosso, uma Ave Maria. A catequista não está para decorar Pai Nosso, Ave Maria, qualquer outra oração, ela vai passar a informação em casa com os pais, treina e aprende, mas com 10, 11 anos não aprendeu ainda, não é problema da catequista, é problema dos pais, que prometeram lá com os padrinhos, que tem alguns padrinhos que de cristão não tem nada. O que vão ensinar de fé para uma criança? O que vão ensinar para isso? A igreja trabalha também nessa formação dos pais e padrinhos para que aquilo que eles estão prometendo lá no batismo aconteça ao decorrer da vida e chegar aos 10 anos na catequese, a gente possa agregar mais conhecimento. Então eu digo para os pais, a gente vai ensinar os seus filhos isso. Vai ensinar ele a rezar, a ir na missa, as orações, a ler a palavra de Deus. São uma pessoa do bem, são uma pessoa digna mesmo. Mas quando ele chegar em casa, ele vai encontrar isso?
Ou vai encontrar você, pai e mãe, naquela areia assim, falar mal do padre, falar mal da igreja, falar mal da fé, critica isso, critica aquilo. A criança vai dizer, tá aí. Me botaram uma catequese para aprender uma coisa que em casa eu nunca vi e ainda falo mal, é areia. Porque depois que a areia desanda, né, como alguns pais agora, voltando assim, porque eu estou há 6 anos na paróquia, aqueles primeiros pais da entrevista achavam, o padre é exagerado, o padre quer que fique rezando, quer que vá na missa. Hoje tem pais que chegam para mim e dizem assim, pois é, padre, eu quero te pedir perdão, porque eu perdi meu filho para as drogas. Eu perdi meu filho para o mundo. Aí é tarde. É a areia que diz aqui, e a ruína é completa. Quando um filho, de repente, alcoolizado, pega o carro, se mata, mata os outros. Ou deixa paralítico alguém, ou fica paralítico. Como um caso que eu conheço, paralítico, com 20 anos, do pescoço para baixo. É a ruína completa. A palavra de Deus, ela está nos alertando. Quem é o homem, quem é a mulher prudente, né? Porque o mal não brinca. A gente leva muito da brincadeira achando que o mal é uma coisa tranquila, né? Aquela festa do Halloween, né? A bruxinha, o diabinho, acho que tudo é muito enfeite de criança, cuidado. A palavra de Deus, ela nos alerta em várias passagens, o mal não se brinca com ele, não se leva na brincadeira, porque você vai construindo sobre esta areia dessas mentiras e ilusões, e quando você vê a coisa desaba. A palavra de Deus, eu gosto muito de usar o exemplo da estrada. Quando você vai viajar, você vai ver placas indicativas. Aquelas placas foram colocadas na estrada para engenharia de trânsito. A velocidade que você deve ir, onde você não deve ultrapassar, se tem curva perigosa, se é um aclive, um declive, enfim, ela vai te indicar para que você siga as orientações. A palavra de Deus é a mesma coisa. Na estrada da nossa vida, essa passagem do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, finalizando com essa casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, é uma tomada de decisão na sua vida. Você quer realmente escutar a palavra de Deus, fazer uma rocha, ou você quer entrar na areia? E na estrada você pode levar na brincadeira, não vou seguir, eu vou ultrapassar onde não devo, vou acelerar o carro, não estou nem aí. Vai vir um acidente com você, com outras pessoas junto, e não adianta reclamar de Deus, reclamar da engenharia de trânsito, porque você estava orientado. Não corra, não ultrapasse a velocidade, a curva é perigosa, é assim, sabe? Você assumiu o risco na sua vida e agora vem uma consequência. Deus ele vai estar ao teu lado, arcando contigo junto com o que você escolheu para a sua vida. Tem coisas que dá para voltar e recuperar. Tem coisas que não dá mais. Como esse jovem, 20 anos, paralítico, do pescoço para baixo. Pegou o carro do pai, encheu lá, tomou umas, fumou lá, puxou um baseado, alta hora da madrugada, a 100 e poucos por hora, bateu no poste. Infelizmente, matou a namorada, matou mais os 3 que estavam atrás, e ele ficou paralítico do pescoço para baixo. Imagina a situação dele e a consciência dele saber que ele matou a namorada e matou mais 3 que estavam atrás. Diz o texto aqui, e a ruína vai ser completa. Padre, mas por que Deus não cuidou, não fez alguma coisa para evitar isso? Primeira coisa, Deus não estava no lugar onde a bebida e a droga foi usada. Deus não estava acelerando o carro. A palavra de Deus ela nos convida à prudência, como também as leis do trânsito. Infelizmente, eu assumo o risco com as minhas ações, sou livre. Eu assumo o risco de fazer uma escolha. Se eu quero a minha vida sobre a rocha, que a palavra de Deus fala aqui, ou sobre a areia. Infelizmente, Deus respeita a nossa escolha. Respeita a nossa liberdade. Então o texto hoje ele mexe muito conosco. Se você ler as passagens, elas vão nos chamar a atenção para a responsabilidade, para o compromisso. Eu novamente friso, não é nós que dizemos para Deus o que Deus tem que fazer. É Ele que vai dizer para nós o que devemos fazer. E se você realmente segue, como diz aqui, aquele que guarda a minha palavra e a põe em prática, mas lembra assim, botar em prática tudo. Esse mandamento eu gosto, não, esse aqui eu não gosto. Esse aqui eu faço, esse aqui eu não faço. Tem gente que faz isso, vai dar errado. Vai dar areia e o negócio depois tua vida vai desandar e não adianta. Então o convite hoje é dessa seriedade. Quem você realmente, aonde você está construindo a sua vida, a sua casa, a sua família? Sobre a rocha das coisas de Deus ou é sobre a areia do mundo? Com as ideologias, hoje as pessoas estão mergulhadas, Salete, em
tantas confusões. Hoje a pessoa, o ser humano, ele nem sabe quem ele é. Ele pode ter nascido de um jeito, mas a confusão da areia do mundo está na cabeça dele, assim, que ele é qualquer coisa menos aquilo que ele é. Perdeu sua identidade, perdeu sua característica. Hoje se briga por cor, por raça, por sexo, por um monte de coisa. Se perdeu os sentidos. E como é triste, porque nós padres escutamos, também psicólogos, psiquiatras, está lotado os consultórios, está lotado também nossos atendimentos como padre, e nós percebemos, as pessoas perderam sua identidade. A areia do mundo chegou com tamanha violência, e nossos meios de comunicação, infelizmente uma boa parte deles, vai largando exatamente essa areia no coração e na vida das pessoas. Mas depois que a confusão está arranjada, que as pessoas se perderam, não pensa que essa gente vai ajudar. Como um disse para mim, padre, o grupo qual eu levantava a minha bandeira, hoje eu quis tirar a minha vida, ele quase se matou-se, estava no fundo do poço, eu fui buscar ajuda no meu grupo lá, o meu grupo disse, olha, não podemos fazer nada, você é uma pessoa desequilibrada, precisa de ajuda. Quer dizer, depois que ele escolheu aquele caminho, que ele fez tudo que o grupo disse, que agora deu a confusão, aí o grupo agora o rotulou, né, de desequilibrado. Imagina se fosse eu falando isso para ele, já tinha uma fobia no meio da história para processar o padre, porque falou isso. Mas na hora que o bicho pega, na hora que a pessoa está no fundo do poço, te vira. Então um convite hoje bacana do Evangelho para nós, um convite assim, aonde você está construindo a sua vida? Sua casa, seu casamento, os seus filhos. É na rocha, realmente, dessa palavra de Deus? Ou você está iludido, construindo sobre areia, quando vier a dificuldade, essa areia do mundo, né? Quando vier a dificuldade, quando vier as tribulações, esse momento difícil, infelizmente, você não vai saber para que lado e que atitude tomar coerentemente, vai se precipitar, infelizmente vai acabar caindo. E vem uma ruína por trás. E às vezes irreversível. Então, fiquemos atentos, com confiança na graça de Deus. Pois é, o senhor estava comentando sobre os pais. Meu filho vai escolher o que ele quer seguir quando crescer. Se você não apresentar, se eu não apresentar para o meu filho quem é Jesus, aonde eu posso encontrá-lo, onde eu posso aprender sobre o ensinamento de Jesus, como que ele vai escolher? E pior que isso, enquanto eu não apresento isso, espero ele crescer, o mundo vai apresentando milhares de oportunidades. O inimigo vai se utilizando de amigos, de filmes, de novelas, de ambientes e vai destruindo, né, padre? Eu tenho pais que perderam seu filho dentro da própria casa. Porque esse papinho assim, né, de dizer... ele vai escolher quando crescer, como eu disse, você não deixou seu filho escolher se queria estudar ou não. Você colocou ele no colégio porque sabe que é importante, quer dizer, Deus não é importante. Quer dizer que Deus só é importante quando você pede a casa nova, o carro novo, a caminhonete, a casa da praia, quando você pede saúde, porque as bênçãos das casas é assim, as pessoas só pedem saúde e muita coisa, a fé elas não pedem. E na hora que vem um negócio difícil lá, cadê a fé agora para isso? Aí depois bota a culpa em Deus. E esse é o grande perigo. Eu tenho pais que perderam o filho dentro de casa, na internet, onde o filho se matou-se, porque alguém lá do outro lado, que nem conhece, sabe nem quem é, que tem ali uma imagem de um personagem, alguma coisa, disse para ele, sobe em tal lugar, te atira, e grava para isso e para aquilo, e fez. E acabou morrendo. Dentro da própria casa. Porque o pai e a mãe não querem entrar no quarto. Eu digo que as casas parecem um condomínio, né? Cada um tem o seu apartamento. No final de semana até se reúne lá no condomínio comum para fazer um churrasco, alguma coisa, mas durante a semana cada um no seu quarto tem a sua televisão, sua internet, mal se encontra ali, não tem tempo, porque nunca tem tempo para nada, né? Eu digo, cuidar com essa falta de tempo, que um dia diante de Deus lá, o tempo do Facebook, do Instagram, lá do WhatsApp vai aparecer o quanto tempo você gastou lá com algumas coisas, foto para cá, foto para lá, isso e aquilo. Não é falta de tempo, é falta de amor. Pois é, e outra coisa que precisamos ter cuidado também, padre, é com aquele discurso, mas agora é assim mesmo, agora tudo mudou, agora tudo é moderno. Não, a palavra de Deus é sempre a verdade, né, Essa padre? pessoa já está na areia, ela já está desandando já nessa mentalidade. Mas ela vai ser a primeira a reclamar quando ligar a televisão ou ver o jornal
que o mundo está violento, que as mulheres estão apanhando, que estão se roubando, que estão matando, que estão dando tiro, que é a primeira a lacrar, como diz hoje. Mas ela concorda com essa realidade. Os frutos desta areia levando à ruína, você já está vendo na sociedade. Você vai acordar quando? É preciso sair da bolha do individualismo, do egoísmo e começar a ser um cristão de atitude, descruzar o braço. Quando você cada vez mais pensar que é assim, um dia na sua porta vai bater essa realidade e não adianta reclamar. Deus vai olhar para você e vai dizer, pois é, né? Tu disse que era assim, então você está colhendo o fruto da tua omissão e da tua desculpa. Isso mesmo, não podemos mais ter desculpas. Temos que Exatamente. seguir a palavra de Deus. Ou é rocha ou areia. Ser rocha a decisão ou ser areia. é minha e sua. Aonde você está construindo a sua história e a sua vida. Tá muito bom a nossa partilha. Vamos agora, então, rezar uma Ave Maria para encerrar o nosso programa, a nossa evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, Padre Césio, por essa partilha. Muito obrigada, querido telespectador da Canção Nova RS. Muito obrigada aos nossos colaboradores. Muito obrigada a toda a equipe. E voltamos no próximo programa. Fiquem com Deus, um grande abraço e até lá.